Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus para todos. Estamos mais uma vez para começarmos o nosso culto de louvor a Deus. Espero que você se coloque de pé comigo neste momento para adorarmos o nome do Senhor. Estamos mais uma vez juntos, nesse momento, você na sua casa, eu estou aqui na minha, nesse momento também para podermos fazer o louvor, um período de louvor, de adoração. Uma semana, mais uma semana que se passa, mais uma semana que a gente está aí confinado, não podendo sair de casa, não podendo trabalhar, mas Deus deve ser louvado, Deus deve ser engrandecido, Deus deve ser exaltado. Então eu quero convidar você a dar um bom dia para o seu familiar, dizer para ele, seja bem-vindo, vamos cultuar a Deus nessa manhã. Abra comigo depois a sua Bíblia aí, por favor, pegue ela comigo, fique de pé, não fica sentado não, fica de pé aí na sua sala, talvez na sua varanda, talvez na sua área, onde você estiver melhor localizado nesse momento. Pegue sua Bíblia e vamos abri-la, por favor, no livro dos Salmos 84. Salmos capítulo 84. É um salmo que vai nos servir de base neste momento para adorarmos a Deus. E eu quero que você leia comigo. Acompanhe aí comigo a leitura. Salmos capítulo 84. Se você já achou, diga amém, diga louvado seja Deus aí, por favor. E vamos acompanhar um salmo bem que a gente lê bastante quando está na igreja, mas agora nós precisamos lê-lo, é Saudades do Tempo. Já há semanas que a gente não pode entrar na igreja com todo o povo de Deus para adorá-lo e estamos com saudade. Eu estou com muita saudade de estar na igreja com você e também sei que você deve estar aí também com muita saudade de estar na casa de Deus. Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Por quê? Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Terminando, ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja Deus por essa palavra. Feche seus olhos agora, melhor, feche sua Bíblia, coloque sobre a cadeira, coloque sobre a mesa e feche os seus olhos comigo e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos diante de Ti invocando Tua Santa Presença. Uma semana, ó Deus, talvez de não muitas atividades, mas uma semana, ó Deus, de uma agitação interior, de um cansaço interior, ó Deus, e nós te pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor renove nossas forças, nos ajude, ó Pai Celestial, a adorarmos ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus nós invocamos, seja presente aqui no nosso meio, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vire para o lado, diga: vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Estou eu aqui e o Rafael. Nós vamos começar cantando, declarando como é bom ter Jesus no coração. Diga para os seus familiares: é bom ter Jesus no nosso coração. Vamos adorar com toda a alegria do nosso coração. Se você puder aí se reunir, marcar com as nossas palmas assim, ó, todos juntos, adorando o nome do Senhor, porque Ele é digno, só Ele é o Senhor de toda a terra. Todos juntos, vamos declarar isso. Como é bom ter Jesus no coração, como é bom ter Jesus no coração, como é bom ter Jesus
verdade e a vida. Jesus é a paz, é a alegria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o amor, nele há poder, é a luz do mundo. Jesus, ele é o amor, ele é o amor, nele há poder, é a luz do mundo. Jesus, do início, como é bom, faça assim comigo, ó. Como é bom ter Jesus no coração, como é bom ter Jesus no coração, como é bom, o quê? Ter Jesus no coração. Jesus é a paz, é a alegria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a paz, é a alegria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Levanta as mãos, ele é o amor, nele há poder, é a luz do mundo. Jesus, ele é o amor, nele há poder, é a luz do mundo. Jesus, como é bom ter Jesus. Como é bom, aleluia, glória a Deus. Se você puder ir na sua casa, na sua sala, aplaudir o nome de Jesus, bater palmas ao Senhor, declarando que Ele é santo, que Ele é digno de toda glória e de toda honra. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Nós conhecemos Jesus, temos alegria no nosso coração. Aleluia. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A última vez, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh meu Deus, recebe a nossa adoração. Te louvamos, te adoramos, ó Deus, de todo o nosso coração. Agora, queridos, aí na sua casa, feche os seus olhos. Pede aos seus que estão do seu lado, diga, vamos fechar os olhos, vamos levantar as nossas mãos, vamos declarar esse cântico que conhecemos, todos juntos. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos. Tu és tudo em nós, só tu és digno, Senhor
Tu és digno, Senhor Jesus, te amamos. Tu és tudo em nós. Te damos graça, Senhor, te damos graças por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição. Te damos graças por tua vida, graças pelo amor, graças pelo teu perdão. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos. Tu és tudo em nós. Levanta as suas mãos e declara: só tu és digno, Senhor Jesus, tu és digno, Senhor Jesus, te amamos. Tu és tudo em nós. Te damos graça, Senhor. Te damos graças por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição. Te damos graças por tua vida, graças pelo amor, graças pelo teu perdão. Aleluia. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor digno de ser adorado, de receber os nossos cânticos, de receber as nossas adorações, o nosso levantar de mão. Recebe, Senhor, neste momento a nossa adoração, abrindo caminho para a tua santa palavra que irá falar ao nosso coração. Nos prepare neste momento, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, Deus possa ter recebido o nosso louvor, nossa adoração. Vire para o lado, diga para o seu irmão, para o seu familiar: olha, Jesus te ama, é uma bênção. Vamos ser alimentados pela palavra de Deus neste momento. Então, irmãos, agora que você já cumprimentou seus familiares aí, sua família, sente-se para que você possa ouvir a palavra do nosso Deus neste momento. Deus vai falar conosco, abra seu coração, silêncio para ouvir a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Dando seguimento ao culto, eu quero dar a paz do Senhor para você, para todos, né?
Principalmente para você que talvez ligou o seu celular, o seu computador nesse momento, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo a estar conosco, temos um culto pela frente, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero fazer os nossos rápidos anúncios e a ideia aqui é sempre movermos os irmãos na direção de um culto. Não é apenas uma mensagem, um estudo, é um culto e você está convidado a participar desse culto conosco. Já louvamos a Deus, já adoramos a Deus, vamos aos nossos anúncios. Bom, hoje nosso culto, à noite também, eu quero pedir a você encarecidamente, por favor, não deixe de assistir o culto dessa noite, hoje, às 19 horas, nós vamos ter um culto, eu tenho uma palavra de Deus, eu sei que eu tenho me mantido um pouquinho em silêncio, mas eu tenho orado, refletido, e eu estou sentindo de Deus um ok, uma permissão divina para poder trazer uma palavra e começarmos a trabalhar agora com toda a força do nosso coração, porque nós estamos, segundo o governo, nós estamos num sistema de guerra. E em guerra nós precisamos arregaçar as mangas e começarmos a traçar as estratégias para um novo tempo, para o tempo que o Senhor quer nos conceder. Então hoje à noite não falte, convide, passa mensagem, chame seus amigos, as pessoas que estão em casa, diz, olha, não deixa de assistir o culto dessa noite, eu gostaria de toda a membresia da igreja, às 19 horas, termos esse culto, louvar a Deus e ouvirmos uma palavra. Meus irmãos, ore por mim ao longo desse dia, para que Deus me conceda graça para poder pregar essa palavra que eu tenho certeza que vai te abençoar muito hoje à noite. Então hoje à noite não falte e convide pessoas para estar assistindo também, participando com você. Quarta-feira, nossa reunião de oração, ainda tudo em sistema online, virtual aí, então quarta-feira ainda, 19h30, reunião de oração, não falte, espero por você e sua família. Atenção ao grupo de avisos, por favor, os irmãos não deixem de estar atento, ouvindo os áudios, lendo as mensagens que a gente coloca, então por favor esteja atento ao nosso grupo de avisos lá que nós criamos e aos ministérios também. Bom, mais uma vez gostaria de dizer, se você precisa de algum auxílio ou de alguma ajuda espiritual sobre oração, a respeito de oração, aconselhamento, por favor, me procure. Se você quiser me procurar no meu telefone particular ou então procurar a irmã Marilene, esteja entendendo que esse momento é um momento de ausência física, mas nós estamos juntos, somos uma igreja. Se você precisar de oração, de aconselhamento espiritual, por favor, estamos juntos aqui, tá bom? Outra coisa, me dirigir especificamente aos membros da Igreja Cristã Nova Vida aqui no Sarapuí. Se você estiver também precisando, querido, de alguma ajuda, material, fale conosco. Se você estiver precisando de um alimento, a propósito, hoje é domingo, é o primeiro domingo de abril e nós não vamos ter a ceia, então não tome ceia em casa, vou fazer a ceia aqui com a minha família. Não, deixe a ceia, vamos esperar até mês que vem, quem sabe, aí a gente vai conseguir tomar a ceia junto, então não tome, deixe passar. Isso é para nós notarmos mais um ponto de sofrimento. Esse momento tem sido um momento de muito sofrimento e a ceia, não tomar a ceia também está acentuando um pouquinho a dor, acentuando um pouquinho o sofrimento da gente, mas não tome ceia em casa. Mas os irmãos sabem que nós temos nossa cesta básica para abençoar alguns irmãos. Por favor, se você quiser trazer o seu alimento, nós precisamos, ao longo dessa semana, fazer as nossas cestas básicas e abençoar algumas pessoas que precisam, irmãos. Eu sei que o momento está difícil para todos, mas não vamos deixar isso diminuir, vamos manter, eu não vou poder estar, mas a gente está aqui na igreja toda semana inteira, praticamente de segunda a segunda a igreja está aberta, principalmente no período da manhã e nos horários de culto. Então, se você puder separar o seu alimento, fazer chegar às nossas mãos, então procurar um irmão que possa, ou me ligar, a gente vai na sua casa, pega o alimento, porque temos família, pelo menos, se eu não me engano, são 4 famílias que a gente assiste com a cesta básica e eu peço a sua ajuda e a sua atenção nesse ponto. Mas, como eu havia dito,
Se você precisar de alguma ajuda material, membro da nossa igreja, procure a gente, nós estamos aí prontos para te ajudar. Tá bom, querido? Essa semana foi mais uma semana difícil. Sexta-feira, o comércio em Duque de Caxias fechou completamente. Estação de trem, tem policial na porta para fazer a filtragem das pessoas. Então, as coisas estão cada vez mais apertando, e a gente precisa que você intensifique seu momento de oração, ok? Se você puder ofertar, né, dizimar, nos ajudar, temos praticamente dois métodos, o método do banco, se você quiser fazer depósito na conta da igreja, ou transferência também da sua própria casa, você pode fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta, ou se você quiser, não tem esses mecanismos, quiser trazer em mãos, nós estamos sempre aqui pronto para receber você. De segunda a sexta a gente está no horário da manhã, e nos horários dos cultos, quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, a gente também está com a igreja aqui para receber a sua oferta, o seu dízimo. Bom, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, eu quero fazer uma convocação a toda a igreja. Pedir a todos os irmãos, membros da nossa igreja, que amanhã, segunda-feira, por favor, nós começássemos um período de jejum e oração. Eu vou me abster do meu café da manhã, de segunda até domingo que vem. Se você puder se unir a mim nesse período de jejum, por favor, eu te agradeço. Você que é membro da igreja, se você que está participando não é membro, quiser engrossar esse exército conosco, vamos orar, meus irmãos. Jesus disse que existem castas que só saem através de oração e jejum. Temos orado, precisamos nos envolver em jejum. Se você puder, agora, começando segunda-feira, esteja um tempo de jejum e oração, ok? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa a vida financeira do teu povo, abençoa a vida financeira da igreja, meu Deus e meu Pai, estende a sua mão. Nós não estamos juntos, mas podemos orar e clamar ao Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é a nossa oração, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, irmãos, antes da gente ouvir a palavra de Deus, eu vou pedir ao meu irmão para ele poder dar um 360 aqui na igreja, para você matar a saudade da igreja. E se você, depois que vê esse 360 aqui, se você puder colocar algum comentário aí, estou com saudade, Deus abençoe a igreja, espero muito breve nos reunirmos novamente, faça qualquer coisa aí, mas dá uma olhadinha na igreja, vê seu lugarzinho, vê as salas, vê a entrada da igreja, o berçário. Então, o Thierry vai dar uma voltinha aí de 360 aí para nós, tá bom? E depois a gente volta. Glória a Deus. A vazia, mas cheia da presença de Deus e esperando você aqui o mais rápido possível. Só Deus, irmãos, para abreviar essa situação toda. Só Deus para agir. Então a igreja, tá vendo, irmãos, vazia. É triste ver a igreja vazia e saber que estamos impedidos nesse momento, mas quero dizer que você faz muita falta. Estar reunido é um privilégio único para nós e a gente tem que valorizar isso, ok? Muito bem, estamos de volta. Espero que você coloque alguma coisa aí escrita para nós, para a gente matar um pouquinho a saudade, só para matar um pouquinho a saudade dos irmãos, viu, irmão? Seu lugarzinho está aí esperando por você muito breve. Muito bem, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue sua Bíblia, pegue seu papel, sua caneta, seu caderno, sua agenda para você fazer as anotações. Estamos na Escola Bíblica Dominical e eu espero que você abra comigo sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler 10 versos, do verso 1 até o verso 10. Deuteronômio, capítulo 8. Abra comigo aí, por favor. É o 5º livro da Bíblia, muito fácil de abrir. Interaja aí com seus familiares, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com quem está com você, mas sempre lembrando, irmão, os nossos cultos estão sendo transmitidos no horário do culto normal, mas não é um filme. Isso aí não é para você sentar com pipoca na mão, com refrigerante,
é culto a Deus. Então, você está na sua casa, você está confortavelmente, mas não fica distraindo não, por favor, é culto, nós temos que manter. Eu tenho feito esse esforço de estar aqui na igreja, para você não perder a essência da casa de Deus e do culto. Então, valorize isso, por favor, amém? Diga para os seus filhos, para todos, olha, vamos ouvir, Deus vai falar conosco, ok? Deuteronômio capítulo 8, se você já encontrou, diga amém aí, digite aí, amém, glória a Deus, e vamos ler a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1 até o 10, diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Verso 10, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, meu Deus, nos alimente nessa manhã. Alimenta a alma e o espírito do teu povo. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra de alimento, de força, a mesma comida que Elias comeu quando estava se sentindo abatido, e ele levanta, come do pão, bebe da água e caminha por longos dias com a força daquela comida. Que essa palavra, esse pão vivo que desce dos céus, possa nos alimentar o teu povo, depois de uma semana sedenta, de uma semana, ó Deus, exausta, fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Usa o poder da tua palavra para renovar as forças do teu povo nesta manhã, em o nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, não resta dúvida que, muito embora nenhum de nós, eu acredito, tenha tido uma experiência de fato de entrar num deserto, areia, sol, areia, sol, areia, sol. A gente acredita que esse momento que nós estamos vivendo, nós poderíamos dizer que estamos vivendo de fato um deserto. É o que o texto disse, que Deus guiou o povo no deserto. Então, o deserto é um lugar seco, um lugar de grande escassez de água, e um lugar hostil, um lugar cheio de perigos e adversidades, temperaturas altas durante o dia e temperatura muito baixa durante a noite. Mas o deserto, que muitas vezes Deus nos guia por ele, nós encontramos também um manancial
de águas vivas. E esse manancial, ele flui do próprio Deus. Deserto é um lugar que ninguém gostaria de passar por livre e espontânea escolha. Mas a minha pergunta nessa manhã é: quem levaria alguém para o deserto? Quem conduziria, quem apontaria o deserto como um momento importante na vida das pessoas? Quem é que faria isso? O próprio Deus, ele nos leva ao deserto. Ele nos guia pela mão como um pai guia o seu filho no caminho que ele está traçando. O deserto, meus irmãos, ele é um lugar da ação de Deus na vida dos seus filhos. É comum, quando a gente experimenta desses momentos de deserto, fazermos perguntas. E todas elas giram em torno do por que eu estou passando por esse deserto. Isso é uma pergunta que nós fazemos porque a gente quer encontrar uma razão e uma explicação. O momento que nós estamos vivendo, nós já estamos aí para 23 dias de isolamento social. 20 e poucos dias, 23, se não me engano, hoje faz, domingo, 23 dias de completo isolamento, sem liberdade para sairmos, sem trabalho, sem convívio social. Nós estamos enfrentando esse momento já há praticamente 23 dias, falta 7 dias para fecharmos o ciclo de 30 dias. E neste momento nós precisamos acreditar que Deus sempre tem um propósito por trás desse momento. O deserto que nós estamos atravessando, que a gente passa, tem sempre um propósito de Deus. Eu volto a dizer que está chegando o momento que a palavra de Deus diz através do profeta que haveria um tempo onde nós veríamos a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o justo e o perverso. Então está na hora de nós, como povo de Deus, vivendo por esse deserto, como Israel viveu 40 anos no deserto. Não foi uma caminhada em linhas retas. Diz as Escrituras que eles davam volta todo ano, 40 anos dando volta em direção à terra prometida, mas Deus sustentando o seu povo sobre o deserto. Mas quer saber por que Deus nos leva ao deserto? A pergunta que nós fazemos: por que eu atravesso esse deserto? Eu quero tentar responder. Eu poderia usar várias outras passagens bíblicas, mas nesse texto eu quero destacar 3 causas ou 3 motivos, ou tentar melhor responder a essa pergunta usando 3 pontos importantes. Por que Deus nos leva para o deserto? Vira para o lado e diz assim: você sabe por que Deus nos leva para o deserto? Possivelmente você está em casa e tem liberdade com a sua família, alguém pode dizer para você: não sei, só sei que estou nele. Não sei por que Deus me leva, mas que eu estou também, eu estou. E todos nós estamos vivendo esse momento de deserto. Então deixa eu tentar responder essa pergunta à luz do texto bíblico. Então prepare-se, acomode-se na cadeira, Deus vai começar a falar conosco nesta manhã. Diga para quem está do seu lado assim: olha, que Deus fale e fale bem alto conosco. Amém? Primeiro, por que Deus nos leva para o deserto? Verso 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Por que Deus me guia pelo deserto? Aí começa a resposta: para te humilhar, para te humilhar. E seja sincero, irmãos, olhando assim a grosso modo, será que Deus tem prazer em humilhar alguém? Em rebaixar alguém? Em pisar alguém? Em alguém? Essa é a nossa pergunta. Mas eu quero dizer que quando se trata de Deus e seu povo, isso não funciona. Quando nós queremos humilhar alguém, a gente sabe como fazer. Quando alguém quer humilhar a gente, as pessoas sabem como fazer. Mas na questão de Deus não é assim. A gente precisa compreender o significado de humilhar.
Quando se trata de Deus e seu povo, Deus não humilha pesando a mão, Deus não humilha pisando, Deus não humilha envergonhando. Quando Deus falou que nos levou para o deserto, ou levou o povo de Israel e leva a gente para o deserto, é para nos humilhar. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo nos ensinar a sermos dependentes dEle. A humilhação de Deus é fazer com que a gente compreenda que dependemos dEle. Foi o que Ele disse em João: sem mim nada podeis fazer. Então todo ser humano é dependente de Deus. Meus irmãos, as autoridades estão semanas após semanas, dias após dias, dizendo só Deus para mudar essa situação. As autoridades estão dizendo que quem reza, reza, quem ora, ora, mas a gente sabe que o único momento é momento de oração. Então não há melhor lugar do que estar na dependência de Deus. Então Deus nos leva para o deserto para aprendermos a depender dEle. No livro de Êxodo, a gente encontra o relato de Israel sendo liberto do Egito. E eles foram libertos do Egito por um ato poderoso das mãos de Deus. E eles foram levados para o deserto. E lá no deserto, eles não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinha nada para proteger eles durante o dia, não tinha uma marquise, não tinha uma tenda, não tinha uma árvore, nada para aquecer eles durante a noite. Mas quando Deus guia o seu povo para o deserto, meus irmãos, Ele providencia tudo, Ele providenciou tudo que Israel precisava. Como é que foi assim? Como é que foi? Como é que aconteceu isso, pastor? Ele enviou nuvem de dia para guiá-los, Ele enviou coluna de fogo à noite para iluminar o caminho do povo de Israel, Ele enviou maná para saciar a fome deles, um alimento que tinha gosto de pão de mel, era o maná. Todo dia Deus enviava o maná. Quando eles tinham sede, aonde eles iam beber? Então tinha uma rocha, e a rocha produzia água limpa e fresca para a nação. Não tinha loja para comprar roupa, o comércio estava fechado no deserto. Não tinha loja para comprar roupa, 40 anos. E sabe o que diz o texto? Nós lemos que as vestes não se desgastaram, não se envelheceram. E os pés deles que caminhavam o dia inteiro. Como você chega durante um dia, à noite, chega em casa, durante um dia de trabalho, você chega lá, seu pé está inchado, você precisa tirar o calçado. A Bíblia diz que os pés deles não se incharam. Roupa não se envelheceu, os pés não se incharam. Quantas vezes a gente age de forma soberba, irmãos? Quantas vezes a gente age de forma orgulhosa, pensando que podemos fazer tudo na nossa vida. Você tem dinheiro, você vai lá, compra. Você tem um bem, você vende. Você pensa que pode fazer de tudo com a sua vida. Então, o que acontece? Deus muitas vezes nos leva para o deserto, para nos humilhar. Há quanto tempo você, membro da nossa igreja, me ouve falar aqui? Meus irmãos, vai chegar tempos difíceis, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas vai piorar. Você que é membro da igreja me ouviu falar muito sobre isso. E o que Deus está querendo mostrar? Que nós precisamos aprender a depender dEle. Como é bom sabermos que temos um Deus que nos leva a caminhos para dependermos dEle. E que mais? Ele providencia tudo que nós precisamos. Fica tranquilo, confia no Senhor. Ele vai ser Senhor nesse momento que nós estamos vivendo. Vai continuar sendo o Senhor. Então Deus nos leva para o deserto para nos humilhar, para dependermos dEle. Dependa de Deus. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão. O governo não sabe o que fazer. Federal, estadual, municipal, eles não sabem o que fazer. Então como que nós vamos ter as nossas necessidades supridas? Dependendo de Deus. Então está na hora, povo de Deus, de não ficarmos desesperados, mas dependermos de Deus. Segundo ponto aqui que eu quero tratar com os irmãos, é que Deus nos leva para o deserto, levou o povo de Israel para o deserto, além de humilhar, Deus levou para os provar.
Então Deus humilha, Deus prova. Deus levou o povo de Israel para saber o que estava de fato no coração daquele povo. Mas pastor, Deus não sabe o que está no meu coração? Deus sabe. Ele sonda mentes e corações, mas o momento de Deus provar a gente é para nós vermos, para nós enxergarmos quem somos. Quem somos de fato? Quem somos de fato? Deus sabe e Deus está tentando mostrar para nós quem somos de fato. Você não sabe como você é de fato. Você precisa aprender e o deserto mostra para nós quem somos de fato. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrir, viu o maná enviado do céu, eles viram água fluindo da rocha, Deus providenciou tudo que eles precisavam, e mesmo assim o povo murmurou e não reconheciam o cuidado de Deus. Você sabe quem já fez isso? Vendo Deus providenciar muitas coisas, quantas vezes a gente já reclamou? Você tem 2 televisões em casa, uma queima e você, puxa, queimou a televisão, mas você tem uma segunda. Você tem comida na mesa, mas você quer comer algo mais. Estou com vontade de comer isso, mas você tem arroz, você tem feijão, você tem macarrão, você tem um bife, você tem um ovo, e você, não, queria comer mais isso, e não consigo. Sabe, irmãos, Deus mostra para nós quem Ele é, e nós precisamos reconhecer quem de fato nós somos. Durante o deserto, Deus ensinou, Deus instruiu, Deus educou Israel para cumprir a sua vontade, e nós muitas vezes somos como o povo de Israel. A história de Israel ilustra a nossa história. Esse momento que estamos vivendo de isolamento, sem trabalho, sem emprego, são momentos onde nós expomos o que há no nosso coração. O que há no nosso coração. Meus irmãos, é no deserto que nós manifestamos, externamos o que há de errado nas nossas próprias atitudes, nos nossos próprios pensamentos diante de Deus e dos nossos próprios problemas. É na hora que Deus prova a nossa vida, que nós manifestamos e se estamos de fato cumprindo a sua vontade expressa na sua palavra. Alguém disse que o problema não está no problema, mas sim como reagimos ao problema. Quero repetir essa frase. Alguém disse que o problema não está no problema, e sim como reagimos ao problema. A gente tem problema, todos nós temos, e agora todos nós temos. Como reagimos a esse problema? Você vai reagir como uma pessoa que não conhece a Deus? Lembre-se daquela passagem que Jesus falou com os seus discípulos em Mateus, se não me engano, capítulo 6, a partir do verso 25, quando Jesus estava falando com o povo, que eles estavam preocupados com o que comer, com o que beber, o que vestir, como é que eles iam fazer, e Jesus disse, olha, são os gentios que pensam nessas coisas, são eles que se preocupam com essas coisas, mas pastor, comida, bebida, vestir, como é que eu vou fazer, pagar minhas contas? Meus irmãos, nós nos preocupamos com isso. As preocupações não podem nos consumir ou nos dominar, porque nós temos um Deus que cuida dos lírios, que cuida das aves, que cuida de tudo e não vai cuidar de nós. Esses dias eu estava olhando os pássaros e eles cantando de manhã, e eu estava com a minha esposa, a gente tomando um café de manhã e os pássaros cantando, e eu falei assim, o que esses pássaros estão falando? Aí ela ficou assim, eles estão cantando. Eu falei, eu sei, meu amor, mas eu quero dizer para você que esses pássaros estão glorificando a Deus, porque eles não vão na padaria, eles não vão no açougue, eles não vão no mercado, e eles saem e tem comida para eles. Deus cuida de nós, mas quando Ele leva a gente para o deserto, meus irmãos, é para provar a gente, para mostrar o que nós temos, se nós somos crentes mesmo, se não somos crentes mesmo, se nós confiamos na palavra dEle, ou se não confiamos na palavra dEle.
se somos fiéis ou se somos infiéis, se somos leais ou se somos desleais. Então Deus está mostrando para nós quem é você no momento do deserto. Por último, nós encontramos aqui no verso de número 3, a terceira finalidade que Deus nos leva para o deserto. Respondendo a sua pergunta, por que Deus me leva para o deserto? Para me humilhar, para me provar. E por último aqui, não por último definitivo, mas por último para nós, para o nosso texto, diz assim o verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, meus irmãos, terceira razão por que Deus nos leva para o deserto é para nos dar entendimento. Para nos dar entendimento. Foi exatamente esse texto que Jesus usou e citou para o diabo quando este o tentou. Se não me engano, foi a primeira resposta de Deus para o diabo. O diabo disse para ele: olha, está com fome, né? 40 dias sem comer, 40 dias sem se alimentar. Então o Senhor não é Deus? Tem muitas pedras aqui, manda que essas pedras se transformem em pão para o Senhor comer, eu quero ver. E aí o Senhor Jesus olha para ele e cita esse texto das Escrituras Sagradas: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde Jesus estava, irmãos? De onde Jesus vinha? Do deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Você conhece Mateus capítulo 4, diz o texto que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Ele passa pelo deserto, quando sai do deserto, ele tem entendimento, compreensão da palavra de Deus. Deus me sustentou, não me deu comida lá no deserto, mas Ele me sustentou, eu estou aqui, não preciso ceder a essa tentação. Para Israel, Deus providenciou água, Deus providenciou pão, Deus providenciou sombra, Deus providenciou coluna de fogo para iluminar e guiar o povo, mas queria que eles entendessem que acima do conforto produzido por Deus, o que importava era que eles obedecessem à voz de Deus. Deus não estava preocupado com o conforto deles, eles estavam preocupados com o conforto. Deus estava preocupado se eles estavam obedecendo sua voz ou não. Eles deram prioridade ao conforto mais do que à voz de Deus. Então eu quero nessa manhã, com muito amor, com muito carinho, colocar um terror na sua mente, no seu coração, dizendo para você, o que você está priorizando? Conforto ou voz de Deus? O que tem ocupado o seu coração? Conforto ou a voz de Deus? Eles deram mais prioridade ao que haviam de comer ou beber do que ouvir a voz de Deus. Jesus disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso viverá o homem. Disso viverá o homem. E nós não reagimos de forma diferente da nação de Israel. Nós voltamos os nossos olhos para o conforto, ignoramos a vontade de Deus. Você tem comida em casa, mas você quer comer no restaurante, não pode, o restaurante está fechado. Você tem comida em casa, sua despensa está abastecida, mas você precisa ir no mercado porque quer comer algo diferente. Quantas vezes você disse isso na sua casa? Estou com vontade de comer algo diferente. Mas você tem muita comida dentro de casa. Sabe, irmãos, Israel priorizou o conforto e ignorou a voz de Deus. Nós precisamos entender, como ele disse aqui na sua palavra, para te dar a entender
Deus quer nos dar a entender com essa crise toda, meus irmãos, que nós estamos vivendo, e segundo os especialistas, ainda não chegamos no pico, para nós entendermos que o que mantém a gente fortalecido é a palavra de Deus, Bíblia. Isso não enche estômago, pastor, mas enche coração. Isso não paga as dívidas, mas faz de você, em Cristo, ser mais do que vencedor. Olha o que Jesus falou. Vem cá comigo, em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte, que nós falamos aqui tanto dele, em 2 meses seguidos, falando sobre o Sermão do Monte. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, conhecido, você conhece. Jesus disse o seguinte, já encontrou aí, diga amém? Diz assim o texto: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos interpretar o versículo começando do final. Ele disse, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas serão essas? Alimento, veste, bebida, saúde, necessidades básicas da vida serão supridas se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não tem como você ir para o final sem ter um início. Não tem como você chegar no fim sem passar pelo início e pelo meio. Jesus disse, busquem o meu reino em primeiro lugar e a justiça desse reino. E todas as coisas nos serão acrescentadas. A orientação de Jesus é buscar o reino de Deus. E o que havemos de comer, beber, vestir, calçar, vai ser acrescentada. Você acredita que suas roupas podem ser conservadas durante anos? Você acredita que você pode andar durante anos e anos e seus pés, seus calçados não serem desgastados? Irmãos, é tempo de obedecermos a Deus. Isso não é novidade para você. Você me ouviu falar para trás muito tempo sobre isso. Sempre falamos isso. Nas escolas bíblicas, nos cultos de domingo à noite, nos cultos de quarta-feira. Sempre nós ouvimos falar sobre isso. E agora é momento de demonstrarmos obediência a Deus. É isso que Deus quer que entendamos. Deus não pode abrir nossa cabeça. Deus não pode fazer uma cirurgia no nosso cérebro. Deus precisa que a gente entenda, que a gente proponha isso no nosso coração. Eu dependo de Deus. Mais uma vez, eu quero lembrar, alguns anos atrás, quando nós falamos aqui, e os irmãos ficaram meio assim, me olhando com os olhares arregalados, os olhos arregalados, me olhando, eu falei, Deus é tudo, nós não precisamos de mais nada. E está chegando esse momento. Está chegando esse momento de Deus mostrar para nós que Ele é tudo. Ele é tudo e nós só precisamos dEle. Só precisamos de Jesus. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. As ordens de Deus, os juízos de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus são para serem obedecidos. Nós precisamos obedecer a Deus. Irmão, seja sincero. Não mexe um músculo agora aí que você está perto de pessoas da sua família e eles podem notar, mas não mexe um músculo. Responda para mim, você é uma pessoa obediente a Deus? Você entende que Deus é tudo para você? Você entende que o homem não vive somente de pão, mas ele vive da palavra de Deus, daquilo que flui da boca de Deus? Você compreende isso? Ou você vai precisar que surja ano que vem outro coronavírus? Porque eles estão tratando isso esse ano, mas estão estudando também como fazer ano que vem. Segundo alguns médicos especialistas, dizem que
ano que vem isso pode voltar. Você já imaginou 2 anos seguidos desses problemas? Sem trabalho, sem comida? Será que Deus vai ter que te ensinar isso mais uma vez? Ou a gente não pode aprender isso agora, que estamos atravessando por esse momento? Entenda, isso não é conversa pastoral, isso não é conversa bíblica, você tem que entender, o texto está bem claro para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não importa as circunstâncias, os problemas, as lutas, obedecer a Deus está acima de tudo. Importa obedecermos a Deus e cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, eu tenho pensado tanto nesses últimos dias, tanto, orado, tido bastante tempo de oração sozinho, outras com a minha esposa, dobrando os joelhos. E eu quero dizer para você, nós precisamos aprender a obedecer mais a Deus. A gente não obedece a Deus, a gente não obedece à vontade de Deus, a gente não entende que tudo o que precisamos está na boca de Deus. E Ele tem pronunciado sua vontade boa, perfeita e agradável. Eu termino tentando trazer uma conclusão de tudo isso que nós falamos. Não é conclusão do momento, eu não tenho esse poder para concluir o momento, mas tentar concluir com os irmãos aquilo que comentamos nesta manhã. A minha conclusão é o seguinte: o deserto é necessário. Muitas vezes não entendemos o porquê, mas é no deserto que vemos a mão de Deus de perto, bem perto. É no deserto que buscamos a face de Deus em oração, que confiamos e obedecemos nele. Descanse em Deus, porque o deserto é para, no fim, nos fazer bem. Pastor, isso é sua conclusão? Não. Tem aqui nesse texto. Então fica de pé comigo aí na sua casa. E o texto de Deuteronômio, capítulo 8, o verso 16, que a gente não leu, deixei para o final. Olha o que diz o texto. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, o que diz o texto? Leia comigo, afinal te fazer bem. Se nós caminharmos pelo deserto, com Deus do nosso lado, aceitando e recebendo a companhia de Deus, no final do deserto, Deus vai nos fazer bem. O deserto faz bem, diz o texto, não faz mal. Todos nós precisamos de um deserto na vida. Se nós pudéssemos colocar um slogan aí, nessa crise toda, precisamos de um deserto. O povo brasileiro precisa de deserto, irmãos. O povo, as nações do mundo precisam de um deserto, há muita facilidade, há muita abastança, muita coisa abundante. E a gente precisa de um deserto, porque o deserto faz bem. Será que você poderia dizer para mim, o deserto me faz bem? Dizer comigo, o deserto me faz bem. Parece loucura, mas não. O deserto sem Deus faz mal, mas o deserto com Deus faz bem. Diga aí comigo, o deserto sem Deus faz mal, o deserto com Deus faz bem. Então, passemos esse deserto com Deus ou sem Deus. Sem Deus faz mal, com Deus faz bem. Escolha. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Coloque sua Bíblia aí sobre a cadeira, sobre a poltrona, sobre a mesa e vamos orar. Senhor, entendemos esse momento. Entendemos que o Senhor está conosco no deserto para nos humilhar, para aprendermos a depender do Senhor, para nos provar, para mostrar para nós quem nós somos e para entendermos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. Seja o alimento, seja o sustento,
a força, o ânimo, a coragem do teu povo. É a nossa oração em o nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Bom, irmãos, estamos terminando essa manhã, só reforçando a você que a partir de segunda-feira agora, amanhã, nós vamos começar um período de jejum e oração. Se você puder separar, não tomar café da manhã, só o almoço e as outras refeições, eu vou fazer assim, se a gente pudesse unir, mas eu sei que muita gente toma remédio, outros não podem ficar sem o café da manhã, mas escolha alguma coisa, escolha alguma coisa para você fazer. Se você não pode, se você pode, faça do café da manhã, se você não pode, jejue de outro método aí que você puder, de outro momento do seu dia, mas jejue de amanhã, segunda-feira, até domingo, dia 12, que é o domingo da Páscoa, e a gente talvez não possa estar junto ainda, mas vamos estar por esse mecanismo, pela internet, eu espero por você, jejuando e mais, que você tenha uma excelente tarde de domingo, e domingo, hoje à noite ainda, tarde abençoada de descanso, mas à noite liga seu computador, liga sua internet, aí seu celular, vamos ter culto, e eu peço a você, durante essa tarde, convide outras pessoas. As pessoas não têm compromisso, não tem jogo, não tem futebol, não tem nada, então podemos assistir o máximo de pessoa que você puder, entrar em contato, pedir para ouvir esse culto, participar desse culto da noite, que vai ser tremendo. Deus vai trazer uma palavra para nós, amém? Ore por mim, preciso de sua oração, eu tenho orado por você, tá bom? Vamos terminar, estenda a sua mão assim, como se você estivesse recebendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você que o amor de Deus, que a graça de Jesus, as íntimas e eternas consolações do Espírito Santo acompanhem você ao longo dessa tarde, e logo mais à noite estamos de volta. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.